Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com uma Palavra. Estamos na segunda parte do estudo sobre a obra acabada de Cristo. Para aqueles que perderam o último estudo, estamos enfocando como João apresentou a glória de Cristo. João relaciona a glória ao serviço humilde. João vê esse serviço humilde em todos os momentos da vida terrena de Jesus. Esta é uma das coisas que me fascina nos 5 primeiros versículos de João 17, a primeira parte da oração do Senhor. Esta figura de glória em humildade é impressionante. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Outra coisa que me fascina é a referência que Jesus faz à obra. Que obra foi esta que o Pai deu a Jesus, hein? Quando Jesus iniciou esta obra, descreveu-a da seguinte maneira: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esta foi a obra que o Pai deu para Jesus fazer, principalmente durante os 3 anos de ministério público. Depois chegou a sua hora, a cruz. E isto é a terceira coisa que me fascina nesta passagem bíblica. Eu me fascino com a glória, com a obra e com a hora de Jesus. Como dissemos, esta hora não tem nada a ver com os 60 minutos, mas com o momento mais crucial da obra e do ministério de Cristo. Creio que esta hora compreenda a sua crucificação, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão e talvez até o Pentecoste, quando Jesus derrama sua unção sobre a igreja. Há várias profecias no Velho Testamento a respeito desta hora gloriosa do Senhor. Uma delas resume em poucas palavras o que aconteceria na hora do Senhor. Acompanhe comigo a leitura de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Essa talvez seja a profecia mais precisa da cruz de Cristo, apontando exatamente a época em que aconteceria. O final destas 70 semanas corresponde a um ponto preciso na história, quando Jesus morreria na cruz, a sua hora, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Esta é uma descrição muito bonita do que aconteceu na cruz com Jesus Cristo. Jesus disse: está consumado. O que Jesus quis dizer com isso, hein? Que tudo que era necessário para que Deus perdoasse pecados e pecadores estava consumado. O sacrifício de Jesus na cruz lava-nos de todos os pecados. Você já ouviu esse hino? Que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Deixe-me perguntar, você acredita na obra consumada de Jesus Cristo na cruz? Você acredita que sua morte na cruz é o suficiente para o perdão dos nossos pecados? Ou você acha que precisa fazer mais alguma coisa além do que ele fez? Como o autor do hino diz, em Cristo há perfeito perdão, há nele real salvação. Jesus meu pecado apagou e paz sem igual me outorgou. Não precisamos fazer mais nada, porque Jesus fez tudo o que tinha que ser feito a respeito do pecado. Ele nos trouxe reconciliação. O apóstolo Paulo conta no capítulo 5 da sua segunda carta aos Coríntios que quando Jesus morreu na cruz, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa é uma descrição maravilhosa do que Jesus fez quando chegou a sua hora, à cruz. Reconciliação. Ele nos trouxe justiça eterna. É muito importante compreendermos isto. O apóstolo Paulo também diz que há uma justiça, da qual a lei e os profetas dão testemunho. Esta justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo, sobre todo aquele que crê, sem distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Depois de tanto tempo como fariseu, tentando ser suficientemente bom e justo para ser salvo, o apóstolo Paulo recebeu esta revelação do Espírito Santo.
A nossa justiça não é aceitável a Deus. A única justiça aceitável a Deus é a do seu Filho. Na sua carta aos Romanos, Paulo fala sobre isso de maneira brilhante. Ele conta que Deus é justo e que exige justiça de nós. Deus condena a injustiça e sabe que nem em 1 milhão de anos seríamos justos o suficiente para satisfazer sua justiça. Por isso Deus preparou as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Ao ver a justiça do seu Filho Jesus Cristo na cruz, Deus pôde perdoar o pecador. Nos primeiros 4 capítulos da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo fala sobre quem é Deus, o que Deus exige, condena, conhece, fez e quer que façamos. Deus quer que aceitemos a justiça do seu Filho Jesus Cristo, a qual está baseada na obra de Jesus Cristo consumada na cruz. Depois ungiria o Santíssimo, conforme lemos em Daniel, capítulo 9, verso 24. Ungir o Santíssimo. Acho que isto se refere ao dia do Pentecoste, quando o poder veio sobre a igreja para que pudesse ser tudo o que Deus queria que ela fosse, para que os cristãos fossem tudo o que Cristo, que os havia salvado, queria que eles fossem. De onde viria o poder para conseguir isto? Quando Pedro pregou o sermão pentecostal, ele anunciou: exaltado à direita de Deus, ele, Jesus Cristo, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Jesus havia anunciado por ocasião da última ceia que enviaria o conselheiro e mandou que os apóstolos não colocassem a grande comissão em prática até que ele enviasse poder sobre eles. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem enviou o Espírito Santo? Jesus Cristo. Em Daniel 9, 24, lemos que tudo isso aconteceria na hora gloriosa de Jesus. Acho que tudo estava no coração e na mente de Jesus quando ele disse: Pai, chegou a hora. Creio que Jesus tinha tudo isto em mente quando disse no capítulo 12, chegou a hora de ser glorificado, o Filho do Homem. Mais uma vez gostaria de fazer uma pergunta para você. Alguma coisa já começou em sua vida por causa do que Jesus Cristo fez na vida dele? Ao meditar sobre a vida perfeita de Jesus que glorificou o Pai na terra, ao meditar sobre a obra acabada de Jesus Cristo descrita neste parágrafo da sua oração, ao meditar sobre a glória que ele tinha e que pediu de volta, à medida que você pensa naquela hora e no que Jesus falou, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ao meditar sobre todas essas coisas, você acha possível que Deus, através do Espírito Santo, venha lhe falar sobre como você deve glorificar o Pai aqui na terra? Será que Deus, através do Espírito Santo, pode dizer tudo o que você deve concluir para Ele através da forma que você vive aqui na terra? Uma vez ouvi a seguinte definição: glória é a apresentação da plenitude de Deus. O principal objetivo da vida do homem é glorificar a Deus ou trazer glória para Deus pela maneira como vivemos. Isto quer dizer que a minha e a sua vida devem ser uma exposição da plenitude de Deus para todos aqueles que nos observam. É muito precioso o capítulo 17 de João e eu gostaria muito que você lesse com calma todo esse capítulo. Esse é um estudo precioso desta oração sacerdotal de Jesus. Poderíamos chamar esta oração de a oração do Senhor, porque esta foi a oração que Jesus orou. A outra oração, a oração do Pai Nosso, que ele nos ensinou a fazer, deveria se chamar a oração dos discípulos. Nosso enfoque de hoje é a oração do Senhor. Essa oração foi dividida em 3 partes. Na primeira parte, Jesus ora por si mesmo, pela sua vida e obra. Na segunda parte, ele ora pelos apóstolos. E na terceira parte da oração, Jesus ora por aqueles que viriam a crer através dos apóstolos, e que quer dizer que ele ora pela igreja nos séculos vindouros, ou seja, ele ora por você e por mim. Vamos focalizar outra vez, antes de terminarmos o programa de hoje, os 5 primeiros versículos do capítulo 17 de João. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade,
para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Sabe que esses 5 primeiros versículos aí me fascinam, sabe? Aliás, no próximo programa nós vamos voltar a estudar estes versículos, mas eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos nos 5 primeiros versículos desta oração maravilhosa de Jesus. Primeiro, nós vamos observar a palavra glória. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que versículo profundo esse, você não acha? Jesus não passou a existir quando nasceu bebezinho naquela noite lá em Belém. O Evangelho de Jesus começa afirmando que ele já existia no princípio, antes do mundo existir, antes que houvesse a terra. Ele era a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Aí estudamos o nome de existência pré-encarnada de Jesus Cristo, ou seja, antes de ele vir em carne ao mundo, versículo 14 do primeiro capítulo de João diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É interessante a gente observar que no final de sua vida, ao orar por si mesmo, Jesus disse: glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É como se Jesus estivesse pedindo: dá-me de volta a glória que eu tinha com o Senhor antes que o mundo existisse, antes que houvesse a terra. Você não acha esse pedido de Jesus um pedido bem fascinante, não é mesmo? E é por isso que chamamos esta oração de a oração do Senhor. Por várias razões, nenhum de nós poderia fazer esta oração. No próximo programa nós vamos falar por quê. Não esqueça que nós temos o dever de cumprir nossa missão. Não desista de fazer o trabalho que você está fazendo. Não desista de cumprir a missão que você tem para cumprir. Jesus cumpriu a missão dele, e esse é um grande exemplo. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.